Gênesis capítulo 22. Adoração é o tema do nosso ano. Falaremos sobre isso muito ainda esse ano. E Deus, ele declara, Jesus revela isso em João capítulo 4, que o que Deus procura é adoradores. Deus está à procura de adoradores. Compreendendo a onisciência de Deus e sabendo que essa busca de Deus não se manifestou apenas nas páginas do Novo Testamento, como chamamos, Deus não passou um silêncio, vamos assim dizer, Deus não passou um período em silêncio do que chamamos de Antigo Testamento, procurando ou calado dentro dessa questão. Mas a palavra vai nos mostrar que, melhor dizendo, avaliando essa procura de Deus, se fôssemos olhar por um outro cenário, isso deveria estar exposto para nós desde o livro de Gênesis, que o que Deus procura é um adorador, ou que a palavra adoração já viesse para nós desde o primeiro capítulo. Deus é a fonte de todo saber, então ele não teria dificuldades para criar um cenário e expor a adoração desde o primeiro capítulo. Mas não é isso que acontece. A primeira vez na Bíblia que a palavra adoração vai entrar é agora, no versículo de número 5. Sua conjugação, ela vai entrar como resposta, como uma palavra de Abraão aos moços que vão ficar ao pé do monte, e ele diz justamente isso: eu e o menino subiremos, e após termos adorado, tornaremos para vós. Então está aí, a primeira vez que a palavra adoração vai aparecer na Bíblia. Aproximadamente mais de 1000 anos depois do princípio ou do início da história. Esse capítulo 22 vai nos apresentar, nós vamos entender que Abraão já está com mais de 30 anos de relacionamento com Deus. Lá no início, a Bíblia vai dizer para nós que era Abraão da idade de 75 anos, quando o Senhor apareceu a ele, lhe fez algumas exigências e também lhe fez promessas. E nessas promessas, Deus daria a ele um filho. Mas por meio de Abraão, Deus estabeleceria uma grande e uma poderosa nação. Ok? Amém? Então a gente vai observando que nós estamos diante de um capítulo que se deu para mais de 30 anos. Alguns historiadores, alguns comentaristas diriam para nós que até mais de 40 anos, porque eles vão colocar Isaac com idade de um adolescente, com idade de já um jovem, porque ele é tratado como um moço, já por seu pai, diante dessa questão. Então sua idade já está um pouquinho à frente daquilo que muita gente imagina. Então poderíamos dizer que ele foi pai aos 100 anos, 25 depois. Então, se colocarmos Isaac como um moço, ele já tem mais de 20 anos, então já somando são 45. Então você vai observar que Abraão tem quase 50 anos de caminhada com Deus. E é só agora que ele resolve usar essa expressão adoração. Parece que tudo que aconteceu antes não é adoração. Mas eu abro um parênteses para perguntar para você: o que é adoração para você? O que é adoração? Como você adora a Deus? Como nós definimos adoração? Hoje adoramos a Deus durante o dia,
Adoramos a Deus só na igreja, adoração é só aqui, adoração é em casa, adoração é quando a gente para e não, o que é adoração para você? Não, adoração é quando realmente eu paro e aí vou para o meu quarto, eu dobro o joelho, eu oro sentado, eu oro em pé, eu vou ler um texto bíblico, é um momento que eu me reservo para isso. Não, adoração é algo que eu faço no meu dia a dia, eu e Deus, é caminhando, é no trânsito, é num trabalho. O que é adoração para você? Como você define adoração? Se eu perguntasse a você e te desse a oportunidade de responder, infelizmente não temos tempo para isso, mas responda para você. Você já adorou a Deus hoje? Nós acabamos de cantar, e a Bíblia difere cantar, louvar de adorar. Então, se você vai dizer, não, já acabamos de adorar, pastor, não, nós acabamos de cantar. Se essa canção foi uma adoração, aí vai depender de você. Mas nós cantamos, nós louvamos a Deus. Agora, se você conseguiu fazer desse louvor uma adoração, aí é com você. Mas o que é adorar para você? Olha o que Abraão já viveu. Capítulo 12, se nós voltarmos lá para o capítulo 12, onde a Bíblia vai colocar a história dele, no capítulo 12 nós temos Deus falando com ele. Já não seria um cenário para adoração? Deus falou com Abraão de uma forma direta. Deus veio até ele e falou com ele. Não era para ser já uma adoração? Nós temos no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, um contexto de tempo de história. Então você vai observar que no capítulo 12 Abraão sai, ele deixa algumas coisas para trás. Capítulo 13, Deus fala com ele acerca desse cenário envolvendo o seu sobrinho. Aí temos a separação. Capítulo 14, a gente tem a batalha dos reis. Aí no capítulo 15 tem o sacrifício das duas metades. E mais uma vez Deus fala com Abraão. Deus se manifesta de uma forma linda, né? Deus passa como uma bola de fogo no sacrifício das duas metades, né? E aquilo é muito poder. No capítulo 16 nós temos Agar indo embora com Ismael. No capítulo 17 nós temos Deus chamando Abraão novamente para um bate-papo, para conversar um pouquinho, mandando ele tomar vergonha na cara, pedindo para ele se converter aos 99 anos de idade, fazendo também uma nova promessa com ele, pedindo para ele andar na presença de Deus. Capítulo 18, Deus volta a aparecer a Abraão, ele tem uma visão teofânica de Cristo, manifesto com dois anjos ali, falando sobre o cenário de Sodoma e Gomorra. Capítulo 19, você tem mais liderado ali por o cenário de Ló, dentro daquelas 5 cidades, né? Capítulo 20, nós vamos ver Deus novamente atuando dentro desse cenário, reforçando a promessa, falando o que iria fazer, que daqui a 1 ano eles voltariam e Sara já teria em suas mãos um filho. Capítulo 21, Isaac nasce, a promessa se cumpre. Olha quantas coisas, olha quantas oportunidades, quantos cenários que eu, falando de mim, Ronaldo Silva, chamaria de adoração. Deus falou comigo, estou adorando. Capítulo 12, eu acho que eu já falaria, não, eita, foi uma adoração, moveu uma adoração. Olha, não, porque lá na frente Deus me habilitou para vencer uma batalha. Adoração, eu já adoraria de novo. Capítulo 15, meu Deus, seria só adoração, porque o céu se abriu e uma bola de fogo vinda do céu passou. Imagine você viver essas experiências. Mas é no capítulo 22 que ele diz, nós vamos adorar. Então, o que Abraão define como adoração? O que esse capítulo 22 tem de diferente das experiências que ele viveu no 21, que ele viveu no capítulo 18,
que ele viveu no 17, da experiência do capítulo 15, a experiência do capítulo 12, o que esse capítulo 22 tem de diferente que Abraão resolveu usar nele a palavra adoração? Porque é aqui que ela começa, porque justamente aqui o Espírito Santo reservou para, a partir daqui, a palavra adoração marcar os textos bíblicos, porque é aqui que ela aparece pela primeira vez. O que o capítulo 22 tem de diferente? Pode voltar para o versículo 1, por favor, que nós vamos caminhar neles. Capítulo 21, como eu disse a você, Isaac nasce, a promessa se cumpre. A maior promessa no contexto físico, humano, fisiológico, na vida de Abraão se cumpre no capítulo 21. Isaac nasce 25 anos, exatamente 25 anos depois da promessa que Deus fez. Imagine você voltar 25 anos da sua vida atrás e você viver hoje uma promessa que Deus te fez há 25 anos, sendo ela a maior promessa da sua vida relacionada à questão física. Não estamos falando de salvação, salvação é incomparável. Estou falando de algumas questões, algumas necessidades. Como era esse cenário? Abraão não poderia ser pai. Sara já havia cessado o costume das mulheres, e o seu corpo, o corpo de Abraão, já era mortificado pela idade. Então era um sonho que eles já haviam sepultado. Era um sonho que para eles já estavam acostumados que não viveriam mais. Imagine isso. E 25 anos depois, eles têm um menino nos braços. Não tinha outro nome para dar para aquele menino. Tinha que ser Sorriso. Abraão chamou o menino de Sorriso. Aí, para não ficar estranho, chamaram de Isaac. A palavra Isaac quer dizer sorriso. Porque não tinha, meu irmão. Abraão era um velho babão que encontrava qualquer pessoa na feira, falava: seu neto? Não, meu filho. Alguém olhava, esse velho está podendo um filho, uns 100 anos, um filho. Então, o que esse capítulo difere do chamado do 22, do 12? Porque Abraão adora a Deus agora, 25 anos depois, que não fez ele adorar quando foi chamado? Porque Abraão adora agora e não adora no sacrifício das duas metades, aonde ele teve uma experiência sobrenatural. Embora Deus falar com ele já foi sobrenatural, mas no capítulo 15, meu irmão, o céu se abriu. Uma bola de fogo desceu do céu, foi para as duas metades e para as aves que estavam inteiras e consumiu o holocausto. Você já viveu uma experiência sobrenatural com Deus? Você já teve uma experiência com Deus? Vamos melhorar a pergunta. Uma experiência, você e Deus. Você já viveu isso? Nessa sua vida de cristão, você já teve uma experiência, você e Deus? E eu não estou falando de profecia, eu não estou falando de Deus levar alguém até você, eu estou falando de você e Deus. Você busca isso? Você deseja ter uma experiência com Deus? Você ora por isso? Você já jejuou para ter uma experiência com Deus? Você já se reservou para dizer: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo? Eu quero ter essas experiências loucas, essas coisas que o povo fala. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. E eu não quero ouvir a tua voz, como disse o escritor aos Hebreus, que o Senhor fala de muitas formas, de muitas maneiras, pelos pais, pelos pastores, pelo louvor. Não, eu quero ouvir a tua voz. Você já desejou isso? Você ama Deus o suficiente a se reservar para ter uma experiência com Ele?
Nós entendemos o que é isso? Porque se adoração é algo espontâneo, é espontaneidade, e quem nos apresentou muito isso, principalmente envolvendo o louvor, né, foi o grupo Diante do Trono. Eles foram os primeiros a trazer esse cenário da espontaneidade, né? Tanto que a gente brinca, tem hino dos Diante do Trono, tem 18 minutos, né? Para você cantar 2 hinos num culto e não canta mais nada, porque eles têm o espontâneo, e é muito lindo à medida que você está ali meditando num louvor, ouvindo, é algo fantástico. Eu lembro que um dos primeiros congressos que nós fizemos, até colocamos aquele louvor, existe um rio, né? Eu esqueci o nome dele agora. Águas purificadoras, isso. Então o hino que começa a me ver a casa é quase 17 minutos cantado, porque tem um espontâneo. Então, se a adoração é espontâneo, simplesmente ouvir Deus falar com ele no capítulo 2, para Abraão não foi tão espontâneo. Ele obedeceu, ele ouviu, ele atentou, caminhou, obedeceu, mas não foi tão espontâneo. No capítulo 15 ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Ele viu o céu se abrir. Ele viu uma bola de fogo descer para onde ele estava. Ele viu a bola de fogo passar e consumir o holocausto que ele havia oferecido. Ele viu. Como resposta do que Deus iria fazer no corpo dele. Eu sou como fogo, Abraão, e quando eu passar, eu vou consumir aquilo que está morto dentro de você e vou gerar vida. No 17, Deus fala com ele de novo: anda na minha presença, ser perfeito, vou mudar teu nome. No capítulo 21, Isaac nasce. Não era para ele ter adorado ali, não era para a palavra adoração sair da boca de Abraão quando ele pegasse Isaac ali. Eu vejo Abraão do lado de fora da tenda, mais agoniado, cavando um buraco na frente da tenda, os servos pedindo para ele se acalmar, as parteiras com Sara dentro da tenda, e daí Abraão agoniado, e de repente ele escuta o choro do menino. Abraão para, esperando a parteira dar autorização para ele entrar no ambiente. Ele pega o filho em meio às lágrimas. Não era para adorar ali? Ele perdeu a oportunidade de adorar? Ou um momento não inspirou o suficiente? Como entender estas coisas? Como compreender que somente aqui no versículo 5 é que Abraão diz: nós vamos adorar. Vamos voltar de novo. Deus encontrou em Abraão um adorador. E adorador, ele não precisa estar falando. Adorador não é aquela coisa que a pessoa fica assim: olha, Cleiton, espera aí, eu vou adorar. Adorador não precisa, não, me dá um minuto que eu estou adorando. Porque o capítulo 22, versículo 1 vai começar assim: e depois destas coisas. Depois do que, pastor? Do nascimento de Isaac. Da circuncisão de Isaac, de Abraão curtir muito seu filho. Se a tradição está certo, Deus chega quase 2 décadas depois. Deus deu para ele 20 anos de curtição. Lembra quando Gabriel caguetou para Maria que a prima dela estava grávida? Falou: está sabendo não? Do que? Isabel, tua prima, o que tem? Está grávida. Brincadeira. Brincadeira nada, minha filha. 6 meses, trancada dentro de casa, curtindo cada detalhe.
acompanhando o pezinho da sua barriga, começando a crescer, as contrações, os primeiros detalhes, ela estava envolvida dentro daquilo. Deus falou: deixa ele curtir o momento. Ele vai observando isso. E aí o texto vai nos mostrar a finalidade, o objetivo de Deus dentro daquele contexto, já é apresentado no versículo 1. E então Deus provou Abraão. Deus vem agora para colocá-lo em prova. E aí Deus fala com ele, chama por ele. Então, o que Abraão define como adoração? Começando no versículo 1, a primeira definição de Abraão sobre adoração é disponibilidade. Ele é disponível. Um adorador, ele tem disponibilidade. Um adorador, Deus não precisa agendar tempo com ele. Um adorador, Deus não precisa marcar um momento com ele. Um adorador, ele não espera o culto, ele não espera um tempo para orar, não, ele tem disponibilidade. É isso que Abraão vai ensinar para nós no capítulo 22, é disponibilidade. Quando eu compreendo isso, no capítulo 22 eu consigo entender que, embora a palavra não esteja presente no capítulo 12, mas eu vejo Abraão adorando, porque Deus olha para ele e dá uma ordem: sai. E no capítulo 12, quando Deus termina de falar, Abraão sai. Disponibilidade. Então a palavra adoração não está lá, mas o adorador está lá sendo disponível. Ser um adorador, quando a Bíblia diz que Deus procura um adorador, Deus procura gente disponível. Eu não disse desocupada. Eu não disse gente que está sem fazer nada. Eu disse gente disponível. Disponibilidade para Deus não tem nada a ver com as tuas ocupações. Deus sabe tudo o que você faz. Deus sabe de todas as tuas atividades, que você trabalha 7 horas, 10 horas, 12 horas, que você gasta 2 horas de trânsito para ir, que você acorda 3 horas antes de entrar no serviço por causa de não sei do que, Deus sabe de tudo isso aí. E não se ilude com nada disso. Porque se você é adorador, existe em você disponibilidade. Deus falou, está falado. Deus chama, não tem esse negócio daqui a pouco, depois eu ligo, depois eu falo, anota o recado aí. Não, fala para depois eu falo. Às vezes eu estou no escritório, a Quitéria bate na porta, que às vezes eu fecho a porta, para não ser atrapalhado. E aí ela fala: estão te mandando mensagem, morreu? Não, então pô, eu ligo. Não, mas vou responder, não, estou ocupado, não, meu irmão, eu estou viajando na palavra, Deus está falando que eu vou parar para ver mensagem sua. Ele falou: não. Por isso que eu já pergunto: morreu? Quem se morreu? Morreu. Quem morreu? Fulano morreu. Eu falei: não, então já está na idade, já está certo, não tem. Porque eu estou falando com Deus. Tem gente que, eu não sei se você conhece alguém assim, que você chega perto e você já desliga a rede social. Não, por quê? Porque não, eu preciso dar atenção para fulano. Eu sou assim. Eu não gosto muito disso não. Alguns irmãos já até sabem, já até mandam mensagem direto para eu estou mandando para a senhora que o pastor não vai responder, não vou não. Disponibilidade. Deus falou: Abraão, estou aqui. Eis-me aqui, à sua inteira disposição. Tenho servos, tenho uma casa para administrar, sou marido, sou pai, sou patrão, sou administrador, mas quem está me chamando é Deus.
Sabe quando Deus olha para vocês e Ele sabe que em você Ele tem disponibilidade, Ele não tem dificuldade, Ele não precisa entrar numa fila de espera. Ele sabe que se Ele te chamar, não importa o momento, não importa a hora. Sabe, às vezes é até de madrugada, Deus vem e fala com você. Você acorda caladinho, sem fazer barulho, para nem acordar ninguém de casa, nem um cônjuge, e vai para o local onde vocês podem conversar em segredo. Isso é muito gostoso. Disponibilidade. Versículo de número 2, o que Abraão define como adoração. Deus olha para ele e diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, para você não pegar Ismael, porque a gente é bom para sacrificar o que é dos outros, ou o que a gente tem extra, como às vezes eu brinco, né? Se Abraão fosse do norte, e Deus chegasse lá em Pernambuco e falar: Abraão, me apresenta teu filho. Senhor, quantos o Senhor quer? Nós estamos com 17 moleques dentro dessa casa, Senhor. O Senhor quer 5, 10, 12? Quero só, um só, Senhor, mas tem 17 crianças nessa casa. Minha avó teve 26 filhos. Então, se Deus falasse: me apresenta um sacrifício, quantos? 22, 25? Mas Deus fala: o teu único filho. É isso que Deus fala: a quem você ama, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que coisa terrível. Deus quer dele o que Deus deu para ele. Segundo, a forma que Deus, quer dizer, o lugar que Deus quer, a região de Moriá. Ou seja, além de entregar a única coisa que você tem, que te representa, que é a base da promessa que Ele te fez quando te chamou lá atrás, quando Deus falou: eu vou fazer você pai de uma poderosa nação. O princípio, de ponto de partida de tudo isso é Isaac. Deus ainda quer numa região totalmente distante, 3 dias de viagem da onde ele está. E eu quero isso em holocausto. Holocausto é você colocar o animal em cima do altar, separar a cabeça do corpo, colocar a cabeça sobre o corpo e tacar fogo. Abraão sabia disso. E Deus também sabia disso. E vai ser em uma das montanhas. E eu vou te dizer à medida que você vai andando. Vai para o verso 3. Olha para o texto. Está olhando para lá? Para ele? Então levantou-se Abraão de madrugada, abordou o jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Não tem questionamento. Porque Abraão define adoração de forma que o adorador não questiona o ser adorado. É assim que Abraão define adoração. Abraão define adoração no versículo de número 2, que o adorador, eu não questiono o ser que eu adoro. Eu não vou perguntar por quê. Eu não vou olhar: mas Senhor, calma aí. Você não me fez a promessa? Foi, fiz. Não foi o Senhor que me deu Isaac? Deu. Mas por que me deu se vai pedir de volta? A gente não é cheio de questionar? Mas o Senhor não sabe de todas as coisas? Sabe. Se Ele já sabia, por que que... E o que tem a ver? Ele saber e você viver. Nós queremos se utilizar dos atributos de Deus para favorecer a nossa vida. O que Deus procura é quem não o questiona. Adorador não questiona o ser adorado. Adorador não fica: mas por quê? Mas por quê? Por quê? Adorador não é filho pequeno, meu irmão, que está começando a falar e quer entender a vida, e que te faz no mínimo 500 perguntas por dia.
E na maioria delas você quase não sabe o que responder. Quando vai para a mãe, ela fala, vai perguntar para o teu pai. E quando vem para o pai, vai falar com sua mãe, menino. Não. Abraão compreende que adorador não questiona. E você vai entender isso na vida de Abraão, no capítulo de número 15. Abraão não questiona Deus, mas ele vai pensar como Deus vai trabalhar. E no capítulo 15 ele vai viver e ele conversa isso com Deus. Ele fala, Senhor, eu descobri o que o Senhor vai fazer. Você descobriu o que eu vou fazer, Abraão? Descobri. Eu já sei o que o Senhor vai fazer. O Senhor não falou que vai me dar um filho e tal? Eu descobri o que o Senhor vai fazer. E o que eu vou fazer, Abraão? O Senhor vai pegar o menino Eliezer. Rapaz, esse moleque é um filho para mim, crio ele desde pequeno. E aí o Senhor vai me colocar Eliezer como meu filho, ele vai ser o meu herdeiro. Adorador, ele pode até pensar os caminhos que Deus vai traçar, mas ele não questiona Deus. Ele não fica perguntando por quê, para quê. Ele adora. Ele simplesmente adora. Porque adoração e obediência andam de mão dada. Esse capítulo vai mostrar para nós que existe um quarteto que anda de mão dada. Então você vai entender que adoração e obediência andam de mão dadas. Quem adora, obedece. Você nunca vai ver um adorador em desobediência. Pastor, mas e Jonas? Se tornou adorador depois, compreendeu depois. Mas adorador não questiona. Versículo de número 3, está aí. Ele vai, organiza, pega os moços, pega Isaac, pega a lenha, pega o holocausto, pegou fogo, pegou o cutelo, tudo que estava dentro do cenário dele, tudo o que depende dele será providenciado. Como que Abraão define a adoração? Abraão define a adoração de que tudo que depender de mim será providenciado. Deus falou, você vai apresentar a seu filho em holocausto a mim. O que é um holocausto? Holocausto eu vou precisar de lenha, holocausto eu vou precisar de um cutelo, holocausto eu vou precisar de pedra, pedra eu vou arrumar na região, holocausto eu vou precisar de fogo. Ele adorador é inteligente, Deus pede as coisas para ele senta e ele já vai calcular o que será necessário para ele cumprir o propósito pela qual aquilo que Deus pediu para ele. O que é que eu vou precisar? Lembra de Neemias? Neemias descobriu como estava Jerusalém, em opróbrio, vergonha, muros caídos, portas queimadas. O que Neemias foi fazer? Fez uma lista de tudo que ele precisava. Vou precisar de guarda, vou precisar de autorização, vou precisar disso, vou precisar disso. Quando o rei perguntou para ele, o que está acontecendo, o que é que você quer? Neemias falou, eu preciso disso, a lista estava pronta. O que é adoração para Abraão? É tudo que depender dele será providenciado. Qual é a tua parte nisso? O que você tem que fazer? Se o que temos com Deus é relacionamento, qual é a tua parte? O que Deus espera de você? O que o Senhor espera de você? Estamos fazendo aquilo que nos compete fazer? Estamos cumprindo o nosso papel nessa trajetória, nesse cenário de adoração? Deus faz um pedido para ele, Deus nos chama para algo, Deus nos levanta para algo, Deus nos convida para algo. Qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que realizar? O que é necessário ser feito? O que se espera de mim?
diante do que Deus te escolheu para ser e fazer, o que depende de você? O que você tem que fazer? Quando uma empresa precisa de um funcionário específico, de um profissional específico, ela já vai lá e põe, né, estamos admitindo, e ela joga o profissional que ela precisa. Aí você chega lá, vai entregar seu currículo. Se gostarem do seu currículo, você vai ser chamado para uma entrevista. Quem vai te entrevistar, com certeza, manja bem do que você vai ter que fazer. Pode não ter a mesma formação sua, mas entende do serviço, para bater um papo de nível com você. Eu já vi pessoas em entrevistas chegarem e dizer assim: olha, eu tenho esse problema aqui, resolve isso aqui para mim. Como quem querendo dizer, deixa eu ver se você sabe mesmo fazer isso. Aí Deus nos escolheu, Deus nos chamou. E Ele disse que nos chamou para ser, vamos lá, o que a Bíblia diz que Deus nos chamou para quê? Vamos lá, Mateus capítulo 13 vai dizer que Deus nos chamou para ser sal e para ser luz. O que um sal faz? O que um sal faz é o que você precisa fazer. Sal causa sede. Então significa que você precisa causar sede nas pessoas que terem contatos com você. Você precisa respirar, você precisa transpirar, melhor dizendo, tanto Deus, que quando as pessoas tiverem contatos com você, eles vão ter sede de Deus. Sal conserva. Sal preserva. Sal faz tantas coisas. Você é a luz do mundo. Somos membros do corpo de Cristo. Como membro eu preciso funcionar. E aí a Bíblia vai refletindo um monte de coisas que Deus nos convidou para ser. Somos a noiva de Cristo. E qual é o meu papel? Abraão entendeu o que Deus pediu e preparou para criar o cenário. Ele estava preparado, estava tudo ali. Isaac, ninguém sabia de nada, só ele, mas estava tudo ali. O objeto do sacrifício, a lenha, o cutelo, o fogo, tudo. Eles se preparam e saem, são 3 dias de caminhada. Numa brincadeira, Abraão estava saindo de casa para retornar 1 semana depois. Porque é 3 dias de ida, 3 dias de volta. Então ele estava saindo de casa para retornar 1 semana depois. Então estava levando reserva, estava levando alguma coisa para alimento, cobertores. Imagine que por isso que tinha um jumento, não era somente para transportá-los. Era para levar também tudo aquilo que eles precisavam nesta trajetória até chegar na região de Moriá. A Bíblia vai dizer para nós que foram 3 dias, põe no versículo 4. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. 3 dias de caminhada depois. Olha como o adorador tem que estar preparado. Eu tenho que me munir daquilo que eu preciso. Eu tenho que depender de Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. Qual é a sua parte? Era assim que Abraão definia adoração. Adoração não era só para olhar para Isaac e falar: vem comigo, vamos ali. Deus pediu para a gente ir ali. Mas onde a gente vai? Ah, sei não, vamos andando aí. E não vai levar nada? Não, foi Deus que mandou a gente ir. Então se Deus mandou a gente ir, Ele vai providenciar água para a gente, Ele vai dar comida para a gente, Ele vai... Não. Abraão falou: opa, é minha responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? É por isso que a palavra adoração também fala de trabalho. Qual é o meu papel? Isso é assim que Abraão define adoração. Versículo de número 4. 3 dias de caminhada até o lugar onde Deus quer ser adorado.
Deus não poderia escolher um lugarzinho mais perto? Mas pensa comigo, um lugar mais perto, Sara não ia querer ir junto? E Deus falou para levar Sara? Você percebe que às vezes Deus escolhe os lugares mais longes, porque Ele quer evitar algumas coisas? Ele quer evitar alguns conflitos, Ele quer evitar alguns cenários. Eu acho tão lindo em Êxodo, quando diz que Deus levou Israel por um caminho, os hebreus, melhor dizendo, por um caminho mais distante, para que eles pudessem evitar a terra dos filisteus, por causa das guerras. Você acha que está demorando, e Deus só está te levando por um caminho, para evitar algumas coisas que não seriam agradáveis a você. Oh, irmão, entenda o cenário. Então, entre o que Deus pede para mim e o lugar aonde Ele quer ser adorado, adoração não é uma coisa que eu faço do meu jeito, aonde quero, como quero, quando quero. Não é assim que a banda toca. Adorador, ele vai fazer as coisas do jeito que Deus quer que elas sejam feitas. Poderia ser perto de casa? Poderia, Deus não quer. Ontem eu dizia isso, hoje a gente vive em meio a uma geração que até para cultuar, a gente quer estar perto de casa. Esses dias conversava com uma pessoa e ela me dizia, olha, não, eu estou cultuando em casa, porque está difícil. Essa geração gosta tanto de iFood, que a gente está transformando o céu nisso aí. Entrega uma adoração aqui em casa, um testemunho, manda. E Deus falou, 3 dias de caminhada. E Abraão levou suprimento para 3 dias. Errado. Abraão levou suprimento para 1 semana, porque ele foi e tinha que voltar. Você entende isso? Que adoração é suprir, é fazer a minha parte, e deixa que Deus faz a dele. Versículo de número 5. Como que Abraão define adoração? Ele chega no lugar, chega no momento, e aí ele vai olhar para os moços e dizer para eles, fiquem aqui. Porque a partir daqui é só quem Deus escolheu. Porque eu e o moço vamos subir, e tendo adorado, tornaremos a vós. Isso é profético. Mas vamos entender o que é adoração para Abraão. Como que Abraão define adoração? Eu posso até ter companhias para traçar um caminho, mas quando chegar no momento da adoração, eu não posso envolver mais ninguém. Eu posso ter companhias, mas eu preciso saber distanciá-las dos propósitos que Deus tem para a minha vida. Jesus sai com 11 discípulos da mesa da ceia, da última ceia. Vai para o monte, vai lá para o Getsemane. Quando ele chega no começo do monte Getsemane, ele deixa 8. Olha para Pedro, Tiago e João e falou, vem comigo, e leva eles. Vai ficando mais perto. Chega um momento, Jesus fala para ele, agora vocês ficam aqui. Por quê? Porque o negócio lá é comigo, não é com vocês. O Getsemane é meu. E Jesus se distancia deles, um tiro de pedra. Adorador precisa compreender isso. Eu posso até ter companhias para algumas caminhadas, mas Deus não vai aceitar eu misturar gente, eu envolver gente no que Ele espera que só eu faça. Adorador não compartilha aquilo que é responsabilidade dele. Adorador não dá para outro fazer, me ajuda aqui nada.
Pastor, mas eles estavam em 4. 4 é mais rápido para montar um altar de 12 pedras. Pedra não interessa. Deus não falou, pega uns moços, escolhe uns 2 ou 3, caba forte, porque você vai ter que fazer um altar e pedra é pedra. Não, Deus falou, você vai apresentar. Então ele deixa eles no pé do monte. Esse é outro problema que nós temos. A gente quer trazer gente para ambientes que Deus quer te encontrar sozinho. E tem conversas que não dá para ter no meio dos outros. Tem conversas que não dá para você falar na frente de todas as pessoas. Se fosse assim, não precisava ser particular. A gente já vinha aqui, pegava o microfone, então, irmão, vamos lavar aqui. Você entende isso? Até o pé do monte dá para ir. Mas do pé do monte para cima, não dá não. Adorador precisa reconhecer até onde dá para caminhar com alguém e aonde é o limite dessas pessoas para aquilo que o céu tem para você. Eu quero ter experiências com Deus, mas estou levando gente para cima do monte que não era para estar comigo no monte. 2, quem está caminhando comigo não precisa saber o que eu vou entregar para Deus. Deus pediu para mim. Aí sim eu tenho que ter sigilo. Aí sim eu preciso ter sigilo. Não era para Isaac saber, não era para os moços saber, o negócio era lá em cima. Então, como eles não vão subir, eles não têm que ter informação. Então, vocês ficam aqui, porque nós vamos ali adorar. É uma adoração específica. É um momento único. Não é algo congregacional, não é familiar. Vamos mais longe, não é conjugal. Algumas coisas são específicas. Eu lembro que morávamos como zelador de uma igreja e iríamos sair, então já tínhamos combinado que iríamos acordar cedo para limpar a igreja, porque tínhamos alguns outros compromissos. E aí a Quitéria acabou acordando primeiro do que eu. Ela veio lá, me chamou, falou, vamos lá, vamos limpar a igreja. E eu falei para ela, você lembra que nós estávamos naquele congresso que eu fui pregar e terminou, fomos tomar um café, Deus levantou aquela pessoa em profecia, lembra desse dia? Ela falou, lembro, o que que tem? Ela foi até você e o que que ela fez? Ela me entregou um mói de chaves. Eu falei, então, e para mim ela entregou o quê? A palavra. Então cada um fica com o teu chamado, vá limpar a igreja. Algumas coisas são específicas. Adoração não é conjugal e é conjugal. Adoração é familiar e não é familiar. Eu preciso entender o momento, eu preciso entender o que o céu quer de mim. Tem coisas que Deus é eu e a Quitéria, tem coisas que é só eu, tem coisas que é só ela, tem coisas que somos nós dois juntos, tem coisas que é eu e a minha casa, tem coisas que é somente nós pela nossa casa. O adorador precisa entender isso. Nós vamos subir, o que vocês vão fazer? Nós vamos adorar. Acabou. Você vai fazer? Vou orar. Não disse para quem é que vou orar, com a causa do que vou orar, com a razão, qual o conteúdo. Nós vamos adorar. E fique em paz, porque acabando de adorar, a gente desce. Abraão mentiu. Não, ele não mentiu. Ele disse, estamos subindo para fazer isso. E terminando de fazer isso, nós vamos descer. O que Deus vai fazer, eu não sei. Mas nós estamos subindo e desceremos. Porque ninguém sobe para adorar e perde. Ninguém que sobe para adorar desce no prejuízo. Ninguém que sobe para adorar e para obedecer, porque adoração e obediência caminham de mão dada. Ele desce com perdas, com danos, com prejuízos. Isso não existe.
Mas pastor, por que Abraão não falou? Porque não me interessava, Deus não disse que era para falar. Então ele falou, nós estamos subindo para adorar. Mas quando eles começam a subir, Isaac já entendia do que era sacrifício. Isaac já entendia o que era adoração. Então eles estão subindo e ele fala, meu pai, oi meu filho, é o seguinte, a gente tem cutelo, tem fogo, tem lenha, com certeza lá em cima tem pedra, mas não tem cordeiro. Eu percebi que está faltando alguma coisa. Onde está o cordeiro para o holocausto? Olha que coisa linda. Aonde está o cordeiro para o holocausto? Olha a percepção de Isaac. Ele está acostumado a ver o pai ofertar, apresentar sacrifícios. Nossos filhos nos observam. A maior referência de um filho é o pai. Parece loucura, né? O homem gera, a mulher concebe, carrega por 9 meses todo o desenvolvimento da criança. Mas sabe o que a ciência prova? Que a maior ausência na vida de um filho é a presença paterna e não materna. Nossos filhos nos observam. Que tipo de pais somos nós? Isaac nunca viu seu pai apresentar uma oferta a Deus sem cordeiro. Cadê o cordeiro? Versículo de número 8, 7, né? Não, 8, isso mesmo. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Como que Abraão define adoração? Com base no versículo 8, a atitude, a fé de Abraão é centrada na palavra e no poder de Deus. A fé de Abraão é centrada na palavra e no poder do ser que ele adora. A fé de Abraão não é centrada no momento, no cenário, na situação, não. A fé de Abraão é centrada no poder, na palavra e no poder do ser que ele adora. Ele olhou para Isaac e disse, olha meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus vai prover para ele. É como se Abraão dissesse, você é providência de Deus para a minha vida. Agora para ele, Deus vai prover algo para ele. E caminharam juntos, estão subindo juntos. Porque a fé de um adorador é centrado na palavra de Deus e no poder do ser que ele adora. Eu repito, a fé de um adorador é centrada na palavra de Deus, na palavra e no poder do ser que ele adora. Qual foi a palavra de Deus para você? Qual foi a palavra do ser que você adora para você? O que o céu liberou sobre a sua vida? O que o ser que Abraão adorava havia liberado sobre ele? Lá no capítulo 12, vou fazer você pai de uma poderosa nação. Eu vou fazer você pai de uma poderosa nação. Essa foi a palavra. É nessa palavra que o adorador Abraão tem centralizado a sua fé. É nessa palavra que ele caminhou 25 anos. Então quando Isaac olha, cadê o cordeiro? E ele não sabe que 3 dias atrás Deus tinha olhado para o pai dele e dito, eu quero o teu filho como holocausto. Só que esse assunto não era para ser trazido, para ser discutido no monte, não, porque a fé de Abraão estava centralizada na palavra e no poder do ser que ele adorava.
Aonde está centralizada a sua fé? Qual palavra que o céu liberou sobre a sua vida? O que foi dito ao teu respeito? Vamos aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 17. Põe para a gente aí, 17, 18 e 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Foi pela fé que ele ofereceu. Ele ofereceu com base naquilo que ele recebeu de Deus. Porque o que foi dito para ele? Sendo-lhe dito. A fé de Abraão está centralizada, palpada, está apoiada, alicerçada, firmada naquilo que foi dito para ele. E o que foi dito para ele? Em Isaque será chamada a tua descendência. Morávamos no São João. Quitéria disse: estou grávida. E se eu estiver grávida de uma menina? Ela teve uma visão. Estava lavando louça. Saiu uma mulher do quarto, né? Chamava ela e dizia: você está grávida. E é de uma menina. E eu tenho um projeto para essa menina. E eu tenho um projeto na vida dessa menina. Deus disse que seria fácil, mas Deus liberou uma palavra. O inferno tem arquibancada para ficar assistindo Deus nos abençoar. Tem não. Mas uma palavra foi dita: em Isaque será chamado a tua descendência. Então se a palavra foi liberada, Abraão acreditava que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Porque a palavra de Deus não cai por terra, Deus não mente, é impossível. Tito capítulo de número 1, versículo de número 2, põe aí pra gente. Tito capítulo 1, versículo de número 2. Olha que coisa gostosa: em esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação do tempo dos séculos. Deus não mente, Deus não mente. A fé de Abraão estava centralizada na palavra e no poder do ser que ele adorava. Aonde você está centralizando a sua fé? Deus vai prover, meu filho. Volta para Gênesis. Daqui a pouco a gente volta para Hebreus e voltamos para Tito, que não encerrou ainda não. Versículo 9. Aleluia. Abraão define adoração. Olha o versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus dissera. Edificou Abraão um altar, pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Foi isso que Deus pediu. Adorar é entregar a Deus. Adorar é entregar o que Deus quer e não o que eu acho que deve ser entregue. Adorar é entregar o que Deus quer e não o que eu acho que deve ser entregado. Deixa eu dizer de novo: adorar é entregar o que Deus quer. O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer de você? Acho tão lindo quando Davi diz assim: eu não vou apresentar a Deus aquilo que não me custe alguma coisa. A adoração vai sempre te custar alguma coisa. Adorar é entregar o que Deus quer e não o que eu acho que deve ser entregue. Achamos que não, Deus sabe. Lógico que Ele sabe, meu irmão. A Bíblia me ensina que Deus está no mínimo 4.000 anos à sua frente. É lógico que Deus sabe.
Mas Deus sabe que eu posso fazer e não faço. Deus sabe que eu posso chegar e não chego. Deus sabe que eu posso ajudar e não ajudo. Deus sabe que eu posso realizar e não realizo. Deus sabe que eu posso ir e não vou. Deus sabe que eu posso fazer e não faço. Ele sabe. Adorar é entregar para Deus o que Ele quer e não o que eu acho. Quem adora a Deus entregando o que acha é Caim e a sua descendência. Adorar é entregar o que há de melhor em mim. Adorar é entregar o que há de melhor em mim. E vamos entender isso. Adorar, diga comigo, adorar é entregar o que há de melhor em mim. Diga isso comigo, adorar é entregar o que há de melhor em mim. E aí eu poderia afirmar a você que o melhor de Abraão era Isaac. Não é isso? O melhor de Abraão era Isaac. Mas vamos entender melhor isso. Quem deu Isaac para Abraão? Quem? Então o melhor de Abraão não era Isaac. O melhor de Abraão era Deus. Volta lá para Hebreus capítulo 11, versículo, acho que é eu disse 17, acho que é o 18, não lemos o 19 ainda. Volta para o 18. Aleluia, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. O melhor de Abraão não era Isaque. O melhor de Abraão era Deus que deu Isaque para ele. Por quê, pastor? Porque o seu corpo já tinha sido mortificado pelo tempo, pela passagem dos dias, pelos anos, como declarou o apóstolo Paulo. Por isso que ele não teme em entregar o melhor. O que Abraão tinha? Quem olhasse o melhor de Abraão era Isaac. Sim, como homem, o melhor de Abraão era Isaac, mas o melhor de Abraão mesmo era Deus. Adorar é entregar o que eu tenho de melhor. Qual é o seu melhor? O que você tem de melhor? Quem está ficando com o seu melhor? Quem está desfrutando do seu melhor? A gente casa porque ama o cônjuge, né? Aí daqui a pouco a mulher engravida, aí chega um filho, aí agora a chegada do filho exige mais atenção da mulher ao filho do que ao marido. Mudou o amor? Não, lógico que não. Só que agora nós vamos ter uma outra experiência. Abraão estava feliz com a presença de Isaac? É lógico que estava. Só que você vai aprender nesse capítulo que o mais importante para Abraão não era Isaac, era Deus. Porque mesmo que ele entregasse Isaac, ele acreditava que Deus era poderoso para lhe devolver. Porque lá atrás Deus havia liberado uma palavra, e a palavra de Deus não cai por terra. Isaías 50 e 55 vai dizer que, olha, a minha palavra, assim como os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, olha, a minha palavra é mais alta. Fique em paz, descansa. Por quê? Porque a minha palavra é como a chuva desce
ela rega a terra. E à medida que ela rega a terra, ela dá pão para quem semeia, ela dá semente para o semeador, e ela não volta vazia. A minha palavra também, ela não vai voltar vazia. Caminhamos, aleluia. O que Abraão define como adoração? Versículo de número 11. Gênesis 22, 11, versículo 10, Abraão levanta o cutelo. Versículo 11, o Senhor brada dos céus: Abraão, Abraão. E disponibilidade é uma coisa que ele tem, Deus sabe disso. Eis-me aqui. Versículo 12, versículo 11, o que é adorar? Adorar é estar em sintonia com o céu. Adorar é estar em sintonia com o céu. Versículo 11 vai ensinar isso para você. Adoração te coloca em sintonia com o céu. Deixa eu dizer de novo: adoração te coloca em sintonia com o céu. Adorador vive em contato com o ser que ele adora. Não é aquele louvor, não diz isso, né? Adorar é o que sou, adorar é o que sei. Não é isso. Por quê? Porque é disso que Deus está procurando. E adorador, ele vive em sintonia, em contato direto com o céu. Direto. 24 horas online. Abraão levanta o cutelo, o céu brada: Abraão, Abraão, eis-me aqui. É contato direto, não tem interferência. Pode falar: Senhor, eis-me aqui. Então disse: não estenda as tuas mãos sobre o moço. Não precisa fazer isso não. Agora está confirmado que você teme a Deus. Eu disse para você que esse texto vai mostrar para nós que 4 coisas andam de mão dadas. A adoração anda de mão dada com a obediência. A obediência anda de mão dada com o temor. Quem adora, obedece. Quem obedece, teme. Agora está provado que você teme a Deus. E não me negastes teu único filho. Não me negastes teu único filho. Então você vai entender que adorador obedece. Quem obedece, teme. Quem teme, entrega o que tem. Ele entrega. Essas 4 coisas andam de mão dadas: adoração, obediência, temor e entrega. Não há dificuldades nisso. Deus não tem dificuldades dentro desse aspecto. Não existe isso. Só que lá atrás Abraão disse assim: nós vamos subir para adorar. Então ele subiu para adorar. E Deus lá atrás, lá no começo, lá no versículo de número 2, Deus falou: eu quero um holocausto, eu quero um sacrifício. Então o momento era propício para isso. Vamos para o versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou atrás de si. E eis eis um carneiro. Ele pediu, Isaque perguntou: aonde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro. Mas quando Abraão levanta os olhos, não tem cordeiro, tem um carneiro preso pelos chifres. Calma aí, a profecia está correta, tá bem? A Bíblia diz que Deus chamou Abraão de profeta, tá aí. Abraão profetizou e disse: Deus proverá um cordeiro para si. Isso é profecia, a profecia está correta, fique tranquilo. O momento é que não é chegado. A profecia está correta, Deus vai prover um cordeiro. Se você ler João capítulo 1 versículo 29, põe aí rapidinho para nós. João 1, 29, Evangelho.
E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, ó a profecia de Abraão aí, ó. Então não era o momento. Então a profecia está certa, mas não era o momento. Por que não, pastor? Porque o cordeiro, irmãos, o cordeiro, ele é diferente. O carneiro, ele é o adulto. O cordeiro, ele é o filhotezinho, sabe? É a cria. A cria do carneiro é o cordeiro. A cria do carneiro é o cordeiro. Então quem gera o cordeiro é o carneiro. Então Isaque ali, o carneiro ali, representa Isaque. Ele é representado e substituído pelo carneiro. Por quê? Porque ele ainda precisa gerar. Porque todo cordeiro, por que ele é cordeiro? Primeiro, porque ele é novo. Segundo, porque ele é virgem. O cordeiro nunca teve, estou falando do animal, o animal cordeiro, ele deixa de ser cordeiro e passa a ser carneiro quando ele começa a procriar. Então o que Deus ia gerar para si? O que Deus ia prover para si? Um cordeiro. E o cordeiro é virgem. É macho, é virgem. Só que o carneiro não, o carneiro precisa reproduzir. Isaque precisava gerar Jacó, que precisaria gerar Judá, que geraria o nosso cordeiro. Então não tinha como ser um cordeiro no monte, tinha que ser um carneiro. O carneiro representa Judá. A diferença pode ser muito bem entendida por esse simples. Cordeiro é um animalzinho tal simples, de poucos meses, sem contato com fêmea. Isaque ainda precisava reproduzir gerações para a chegada do cordeiro virgem e puro, preso pelos dois chifres. Preso pelos dois chifres. É isso que Abraão vê. E isso é muito gostoso. Vamos para João capítulo 1, versículo 17. Vamos entender um pouquinho só sobre esse cenário dos chifres. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. Foi dada por Moisés, mas o que está vindo aí, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Opa, agora vamos voltar para Tito. Eu disse que ainda tinha algumas coisas gostosas em Tito. Vamos para Tito capítulo de número 2, versículo de número 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens. 12, ponho 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa, piamente. 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento em glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 14, aleluia, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, zeloso e de boas obras. É os chifres do cordeiro. Mas aí vamos para o versículo de número 14, para caminharmos para o final. Gênesis 22, 14. Abraão define adoração no versículo 14, porque todo adorador, ele gosta de nomear as coisas. Adorador gosta de nomear as coisas. Isso é desde Adão. E aí olha o que ele diz: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor prover. É isso? O Senhor? Então ele não está falando do presente. Então Abraão ainda está apoiado na profecia,
Que profecia que ele disse quando estava subindo com Isaque o monte? O Senhor proverá para si um cordeiro. Então lá em cima, quando ele viu o carneiro, ele compreendeu. Estou na mesma palavra que foi liberada. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jireh. O Senhor proverá. Da onde se diz até o dia de hoje, quando Moisés estava escrevendo isso, no monte do Senhor se proverá, porque quem adora nomeia, quem nomeia entende e compreende o ser que ele adora. Que Deus trabalha com você aqui, mas a palavra liberada para ele ainda vai alguns mil anos à frente. E o Senhor proverá. Quando Abraão viu o carneiro, ele disse: o Senhor é o Jeová Jireh, ele é o Deus da providência. Mas uma palavra ainda pautada, aleluia, no futuro. Ele não disse: o Senhor proveu, ele disse: o Senhor proverá. Porque ele compreendeu que aquele cenário era muito mais intenso, era muito mais profundo do que os seus olhos podiam ver. Porque a definição de adoração para Abraão é compreender que Deus vai muito mais além do que o que os olhos podem ver. Que quando Deus trabalha, Ele não trabalha limitado a um espaço, a um tempo. Deus não vem a trabalhar só para mim, no meu momento, no meu cenário. Ele faz as coisas de uma forma a alcançar o amanhã. E eu preciso compreender isso. Essas são as definições de adoração de Abraão. É isso, vamos lá, vamos encerrar o capítulo 11 de Hebreus, que faltou o 19, 11 e 19, e a gente já ora, aleluia. E daí também em quê? Isso, o recobrou. Porque a palavra que ele deu para os moços é: depois de termos adorado, voltaremos. E Abraão não desce mais com seu filho Isaque, ele desce com uma figura. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele não recorda, ele não toma de volta agora só o filho. Ele tem algo que representa muito mais do que seu filho. Abraão também em figura, ele o recobrou. Ele está descendo com o carneiro. Quem é isso aí? Isso aqui é o carneiro. Como assim? É aquele que vai gerar o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que há no seu ventre, José, é apenas um carneiro. É o céu preparando algo que vai além das tuas expectativas. Porque quando eu adoro a Deus, o que o céu traz para mim não é mais meu, é uma figura. É algo que vai entrar para a história. É algo que vai começar a preparar o cenário para uma geração que está vindo aí. Você entende o que é adoração? Você está entendendo o que Abraão define como adoração nesse texto? Aleluia! Não é mais dele. Adorador entende que quando ele entra na presença de Deus, ele não tem mais nada, nada mais dele. A esposa não é mais dele, o marido não é mais dele, o que ele gera não é mais dele, é só uma figura para aquilo que o céu tem para nós. Você pode ficar de pé? Aleluia.